Sejam bem-vindos ao canal Resistência Apologética. Diz a Bíblia Sagrada o seguinte em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Paulo dizendo o seguinte: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém, vindo pregar-vos outro evangelho que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão vocês vão sofrer. O apóstolo Paulo, ele orienta e diz que pessoas pregariam um outro Jesus, um outro evangelho e um outro Espírito Santo. Ou seja, um falso Jesus, um falso evangelho, um falso Espírito Santo. E assim como a serpente, que é o diabo, enganou, Eva, vocês também poderiam ser corrompidos. Nos dias de hoje, em pleno século XXI, ainda está na moda algumas coisas que fizeram muito sucesso, algumas ideias que fizeram muito sucesso no século XX. Existe um livro escrito no século X chamado Imakal ud-Din, escrito por um historiador árabe que relata suas viagens feitas, segundo ele, por Jesus Cristo à Índia, E teve uma morte, esse Jesus esotérico teve uma morte na região do Caxemira. Neste livro que eu acabei de citar para vocês do século X, há trechos de ensinamentos de Buda, semelhantes a Jesus e por aí vai indo. Um livro mais moderno, chamado Jesus Viveu na Índia, a descoberta histórica de Cristo antes e depois da crucificação. No livro Jesus na Índia, já que é um livro mais contemporâneo, nós descobrimos através de Roger Hanstein, ele trata um paralelo entre a vida de Buda e a de Jesus Cristo, mostrando profunda semelhança entre o modo de vida e o ensinamento desses dois personagens. Além do fato de ambos começarem a pregar com aproximadamente a mesma idade e que escolheram a pobreza como um modo de vida. E também pregavam através de parábolas e têm os seus primeiros seguidores, dois irmãos, ambos que foram traídos por um discípulo. Como Cristo criticava os fariseus, Buda ele criticava os brahmanes, que ensinavam a pagar o mal com o bem, não acumular riquezas, entre outras semelhanças. Também é feito um paralelo entre Jesus e Krishna, um dos principais deuses do hinduísmo. Krishna ensinava também por parábolas, pretendia reformar a religião existente, assim como Jesus queria fazer também em relação ao judaísmo. E também Krishna ensinava o amor ao próximo, falava da misericórdia e também de um Deus criador, e que vivia na pobreza e também levava uma vida de peregrinação. Então, existe também até um lugar, uma região, onde é visitado por peregrinos muçulmanos, hindus, budistas e cristãos, que traz ali o nome de um suposto Jesus que eles acreditam. Então, esses paralelos são traçados aí neste livro Jesus Viveu na Índia, a desconhecida história de Cristo antes e depois da crucificação. Acontece que o Western, ele força os textos bíblicos e não bíblicos, a fim de fundamentar o seu pensamento, chegando às vezes às raias do ridículo. O livro assim tem pouco valor científico, representa uma expressão singular da filosofia religiosa contemporânea, que tem em si testemunhos da
arqueologia, da historiografia, da medicina, de 20 séculos de tradição cristã, que são totalmente contrários ao livro dele. Tá? Então, é difícil de acreditar numa teoria que surge no século XX, né? E conforme eu li aquele livro do século X, querendo refutar, dizendo que Jesus não morreu numa cruz e que a validade seria do livro do qual eles expõem os seus raciocínios, as suas narrativas. Devemos entender que esses argumentos são formados por ilusões e argumentos simplórios e falaciosos, porque não se existem provas nenhuma disso de que eles afirmam. Sobre o silêncio dos evangelhos concernente a Jesus Cristo dos 12 aos 30 anos, é algo que Deus não quis relatar simplesmente porque não era interessante deixar relatado, porque afinal de contas a Bíblia não é um livro de biografia de Jesus, mas da história salvífica de Jesus Cristo, né? Tal silêncio leva diversos autores modernos a supor que os evangelistas nada sabiam a respeito de tal período, porque Jesus teria viajado para o exterior a fim de se obter sabedoria tibetana, indiana, egípcia, e que esse Jesus esotérico, né, seria um dos grandes iniciados em doutrinas ocultas e reservadas a poucos sábios. Assim pensam os rosacruzianos, os esotéricos em geral, os teosofistas e alguns espíritas. Essa concepção ela difunde-se com insistência, podendo calar as mentes de pessoas e de leitores totalmente despreparados, né? Agora, quando nós começamos a observar de uma maneira assim bem rápida, que avaliação nós podemos tirar dessa questão de dizer que Jesus bebeu da fonte do budismo, por exemplo? Nada a ver, porque o budismo é um sistema filosófico panteísta, identifica a divindade, o mundo e o homem como sendo uma substância. Em consequência, não é Deus quem salva o homem, mas é o homem que salva a si mesmo, mediante uma série de reencarnações, que é chamado de samsara, que dão à pessoa a chance de extinguir o apego à matéria mediante rigorosa peregrinação e esvaziamento interior. O corpo é tido como algo desprezível, que se reencarna, sendo punido pela lei do karma e depois consegue ali a sua salvação. Acontece que isso não tem prova nenhuma de que esse Jesus esotérico que eles acreditam seja verdade. O Novo Testamento ele relata a vida de Jesus Cristo contando o que aconteceu na sua mocidade, ou seja, a partir dos seus 30 anos, tá? E sobre o seu ministério, mas não sobre a sua biografia, tá? Então, a exceção que nós temos aí são alguns episódios aos 12 anos de idade, né? Nada é dito sobre a infância ou o que aconteceu até os 30 anos sobre a pessoa de Jesus Cristo. Não que o Evangelho queira esconder alguma coisa, mas aqui não havia necessidade dos escritores se prender neste período, porque foi na fase adulta que Jesus Cristo expressou o seu ministério. Então, em histórias fantasiosas sobre a juventude de Jesus Cristo foram escritas ao longo dos séculos, mas verificou-se que não merecem confiança. A única fonte direta de informações sobre a vida de Jesus Cristo é o Novo Testamento. E este nada diz sobre a sua juventude. E por que este silêncio? Porque a Escritura não nos fornece maiores detalhes sobre a infância e adolescência de Jesus Cristo. Bem, embora a Bíblia não nos forneça informações específicas a respeito da juventude de Jesus Cristo, podemos presumir que não era interessante relatar toda a sua infância, até porque o seu ministério começa aos 30 anos
e os evangelistas, os escritores inspirados por Deus se prendem neste período. Os 4 evangelhos registram o ministério de Jesus Cristo no mundo, ok? Não são, como eu disse, biografias, mas documentos cuja finalidade é transmitir a verdade da palavra de Deus, que Jesus era o Salvador enviado dos céus. Os evangelhos mostram que ele só deu início ao seu ministério popular por volta dos 30 anos de idade. O que quer que tenha acontecido antes disso foi a preparação para o seu ministério e não consta nas Escrituras. Não vamos pensar, porém, que esses anos de silêncio não foram importantes, tá? Sem dúvida alguma, Jesus passou esse tempo fazendo o que precisava fazer, com a mesma dedicação que mais tarde iria caracterizar o seu ministério. Sua fidelidade foi reconhecida no momento do seu batismo, quando ele ouviu a voz do Deus Pai dizer: "Este é o meu Filho amado em que me comprazo". Isso está em Mateus capítulo 3, versículo 17. Nenhum milagre, nenhum discurso, nada havia sido feito em grande escala até então, mas sabemos que o Pai se agradava do Filho. Seja lá o que for que Jesus tenha feito durante os anos de silêncio, foi bem feito e agradou o Pai Celestial. E embora desejamos conhecer mais, devemos concentrar em saber que Jesus permaneceu fiel ao seu chamado durante a juventude. O que passa disso é meramente especulação de mentes férteis que querem produzir documentos e ganhar dinheiro com especulações. Por isso que o Jesus esotérico não existe. É uma lenda, é uma ficção. Ficamos com Jesus histórico, Jesus que é relatado nas Escrituras Sagradas. Até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente a vossa vida e que você possa conhecer aquele Jesus que disse a verdade: "Conhecereis a verdade vos libertará". Até o próximo estudo, fique na paz, Deus abençoe grandemente, amém.